não sou do mundo. À medida que eles vão se aprofundando no relacionamento com Cristo, o mundo que ainda não os odiava vai passando a odiá-los. Vamos repetir isso? Dê-lhes a tua palavra. Jesus deu a eles, deu aos discípulos, a palavra do Pai. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Eles não são desse espaço geográfico. Eles estão nele, mas não são dele. Não são nem do espaço geográfico e nem do sistema social corrompido. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu também não sou do mundo. Aqui mundo tanto em sentido geográfico, quanto em sentido de sistema social corrompido. Nós nem somos desse espaço geográfico, porque não ficaremos para sempre nele. A nossa morada é o céu. E também não somos do sistema social corrompido. Temos que pensar que agir diferente, ter uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo. Pois são diferentes. Quem? Os discípulos. Porque mudaram o rumo de seus objetivos. Agora eles pertencem a Cristo e não ao mundo corrompido. Mudaram o rumo dos seus objetivos. Deixaram de ser guiados pela carne, passaram a ser guiados pelo Espírito. Então agora eles pertencem a Cristo e não mais ao mundo corrompido. E não ficarão para sempre presos a esse espaço geográfico. A morada final dos discípulos é o céu com Jesus Cristo. Deus escolheu pessoas do mundo e formou uma nova sociedade em Cristo. E para João não há uma evidente separação, para João há uma evidente separação entre a mentalidade do mundo e a mentalidade do crente em Cristo. Outro dualismo. A mentalidade do mundo é uma, a mentalidade do crente em Cristo é outra. Sendo que a única maneira de ser salvo é mediante a proclamação do Evangelho. Para que haja salvação, somente mediante a proclamação do Evangelho. Vejamos isso lá no finalzinho do livro. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, já próximo do final. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos, estes quais? Esses do quê? Os milagres, né? Está falando dos milagres. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não tem como ter vida eterna sem crer em Cristo. Então João diz que Cristo fez muitos milagres, o contexto aí é que Cristo fez muitos milagres, que não dava para registrar todos, porque foram muitos, precisaria de muitos livros. Ele usa uma hipérbole, ele diz que o mundo inteiro em livros não seriam suficientes para registrar os milagres de Cristo, mas os que foram registrados aqui em João, e João tem 6 milagres diferentes dos sinóticos. Os que foram registrados aqui em João foram registrados para que quem lesse, quem conhecesse aqueles milagres, quem conhecesse a Cristo, tivesse vida eterna, tivesse salvação em Jesus Cristo. Então é um evangelho de uma profundidade, de uma riqueza muito grande. O mundo não pôde receber o Espírito de Deus, mas os crentes em Cristo o receberam. É uma escolha, é um dualismo, ou o mundo ou o Espírito de Deus. Quem escolher o mundo não terá o Espírito de Deus. É mais um dualismo presente em João. Uma outra questão também bastante presente em João é a questão ligada a Satanás. Já falamos em outra oportunidade, em outro tema, nós já falamos
acerca de Satanás. Cabe aqui então esclarecer que no Evangelho de João, Jesus não é apresentado em constante luta contra os demônios como nos sinóticos. Então, sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Jesus está sempre em constante luta contra Satanás. Já em João, isso é diferente, olha. No Evangelho de João, Jesus não é apresentado em constante luta com os demônios como nos sinóticos. A luta aparece mais travada nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João já não se detém por muito tempo nesse tema acerca de Satanás. Para João, o que João diz dele, ao invés de falar daquela luta constante que aparece nos evangelhos. Para João, o diabo ele é o pai da mentira e do engano. João 8,39. E Jesus veio trazer consigo a verdade. João 1,17. Então, um antagonismo. Outra vez um antagonismo, outra vez um dualismo. Satanás, o diabo, pai da mentira. E Jesus veio trazendo consigo a verdade. Mentira, verdade. Diabo, Jesus. Um dualismo, uma oposição, um antagonismo presente em João. O diabo tenta vencer Cristo, mas é vencido categoricamente. Então João apresenta um Satanás vencido por Cristo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 31. Categoricamente vencido. João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora Satanás será expulso deste mundo. Vencido. Categoricamente vencido. O dualismo de João não admite de forma nenhuma um dualismo, como eu disse na aula passada, semelhante ao dualismo do desenho do He-Man lá, que o He-Man nunca vence o esqueleto, caverna do dragão, que as crianças nunca saem daquela caverna. Na verdade aquela caverna é o inferno, eles morreram, eles estão no inferno. Mas professor João, a criançada gosta, mas essa é a realidade por trás do desenho. É um dualismo. O esqueleto, He-Man nunca vence o esqueleto, o bem nunca vence o mal, vão convivendo. Caverna do dragão, eles nunca saem daquele lugar terrível, vão convivendo. Em João, isso não existe. No dualismo joanino, isso não existe. Segundo o que nós vemos no Evangelho de João, e em especial no capítulo 12, versículo 31, ele será expulso, ele será derrotado, ele será vencido. Ainda nesse dualismo joanino, nós temos a questão do pecado. Em João, o Espírito Santo convence o ser humano do princípio do pecado. E não dos pecados, mas do pecado original, da natureza humana caída. O Espírito Santo diz, olha, cuidado com o pecado, cuidado com a natureza humana caída. Ele convence um homem desse perigo. Convence o homem desse perigo. Deus veio com a luz, que é Cristo, para clarear as trevas, e as trevas não puderam vencê-la. Não puderam vencê-la. Só por meio de Cristo os homens poderão tornar-se filhos da luz. Vamos ver isso? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 5. Se a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não pôde compreender,
não pôde vencer. A luz brilhou nas trevas. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 36. Eu volto a afirmar, isto é teologia bíblica do Novo Testamento. É a teologia extraída do texto. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então a única maneira do homem ser filho da luz é crendo em Cristo. Para João, a incredulidade é pecado. Não precisa fazer nada mais do que praticar, do que viver na incredulidade. Para João, a incredulidade já é pecado. Não precisa o adultério, não precisa o homicídio. Somente a incredulidade, para João, nos escritos de João, já é pecado. Com a vinda de Cristo, os que não acreditaram nele tiveram uma clara aversão a ele. Não teve em meio termo. Quem não acreditou ficou totalmente contra. Sendo a incredulidade parte da essência do pecado. O fato deles não crerem, deles rejeitarem, é parte da essência do pecado. Então, quando se estuda a martiologia, a doutrina do pecado, se aprende exatamente como diz também a teologia bíblica, que a incredulidade é parte da essência do pecado. Vamos procurar entender isso no texto? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículos 19 ao 21. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 19 ao 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Preferiram as trevas ao invés da luz, porque a obra deles era má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Todo que faz o mal não quer ficar próximo da luz. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, aqueles que estão na incredulidade, aqueles que não acreditam, que não entregam a sua vida a Cristo, têm completa aversão a Ele. Se afasta dele o máximo possível. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 24. Por isso, vós dizeis que morrereis, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. A incredulidade é pecado e leva à morte. Ah, mas eu não matei, mas eu não roubei, eu não mexi com a família de ninguém. Mas não creu. A simples incredulidade já leva à morte. Ela já é pecado e o pecado leva à morte. Vamos rever isso, que é muito forte. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Se não credes, incredulidade,
Evangelho segundo escreveu São João ainda. Capítulo 16, versículo de número 9. Esse é o dualismo joanino. Esse é o Evangelho de João, o Evangelho profundo, o último a ser escrito, o mais teológico dos quatro. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 9. Do pecado, porque não creram em mim. Vamos ler alguns versículos antes. Nós lemos o 9, vamos ler alguns versículos antes. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, leiamos alguns versículos antes do 9. Versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Vocês não vão perguntar, não? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Ninguém quer nem perguntar para onde eu vou, porque vocês já estão tristes com a minha partida. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque por não crer em mim. Não crer já é pecado. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, em João, no pensamento teológico de João, a incredulidade é pecado e leva à perda da vida eterna. Continuando então esse dualismo joanino, vejamos a morte. A morte para João é a característica deste mundo. Mas a vida veio a este mundo procedente de cima. Jesus, a vida que veio de cima. Olha o dualismo aí, olha, o dualismo vertical. A morte para João é a característica deste mundo. Ela é daqui, ela é de baixo. Mas a vida veio a este mundo procedendo de cima. A morte é de baixo, a vida é Cristo que é de cima. A fim de que todos os seres humanos escapem da morte e creiam e entrem para a vida eterna com Deus. Este é o projeto, que todos creiam. É bem verdade que nem todos crerão, mas o projeto de Deus é que todos creiam. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Creu em Cristo, passou da morte, saiu do pecado, passou para a vida que há em Deus. Existe também presente em João um dualismo escatológico. Na dimensão vertical, mundo de baixo, é o mundo das trevas, do poder de Satanás, do pecado, da morte. Então, sempre lembrando, vertical. Vertical. Quem está embaixo é um reino das trevas, é um reino de Satanás. Quem vem de cima, vem do reino da luz. É Cristo que vem trazendo luz ao mundo. Já o mundo de cima, o mundo de baixo, é o mundo do pecado e da morte. O mundo de cima é o mundo do Espírito, da luz e da vida. A missão de Jesus Cristo, na missão de Jesus Cristo, o mundo de cima, com sua vida e luz, invadiu o mundo de baixo. Entrou no mundo de baixo.
na hora certa, na plenitude dos tempos, o mundo de cima, Jesus Cristo, a luz, entrou no mundo dos homens, entrou no mundo das trevas. Na missão de Jesus Cristo, o mundo de cima, com sua vida e luz, invadiu o mundo de baixo, que é das trevas e de Satanás, e libertou os seres humanos dessas trevas, do pecado e da morte, e lhes deu a vida do Espírito. Mas para isso se faz necessário crer. Para João, o dualismo escatológico consiste no cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus. O dualismo escatológico de João, ele mostra que aquelas profecias do Antigo Testamento, as profecias a respeito de um reino final, elas cumprem-se na pessoa de Jesus. Jesus veio trazer libertação para Israel. Veio trazer libertação para Israel. João cita o casamento como um símbolo de sua messianidade. Ele começa mostrando Jesus como Messias lá naquele casamento em Caná da Galileia. Então ele apresenta Jesus como Messias a partir dali. Um Messias poderoso, um Messias que vem trazer uma nova mensagem, que vem trazer transformação para a vida dos homens. Já Apocalipse também descreve como bodas. Né? Apocalipse capítulo 19, versículo 9, diz que é chegada as bodas do Cordeiro. Chegada às bodas do Cordeiro. Então é descrito o dualismo escatológico de João também como um casamento, as bodas do Cordeiro. Jesus, em João, ele é o templo. E até a adoração deve ser substituída. A adoração agora deve ser a Jesus, não mais a nenhum outro. João apresenta uma escatologia realizada, pronta. Entretanto, em alguns textos, ele nos informa que a escatologia é também futurística. Então, como no restante do Novo Testamento, João apresenta uma escatologia presente, realizada, mas apresenta também em alguns momentos uma escatologia futura nesse seu dualismo escatológico. Pois bem, façamos um breve intervalo e voltaremos com a cristologia dos 4 evangelhos.